conteúdo mudou radicalmente. O segundo ano agora começa com ondas, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre ondas. Não sei se você. Então, vamos lá. Ondas seria a propagação de energia sem necessariamente. Perdão. Sem a propagação de matéria, sem a propagação de massa, tá? Eu vou falar aqui, eu não vou passar por tudo aqui, né? Ler tintim por tintim, é só uma visão geral, tá? A ideia que vocês estão vendo lá do primeiro ano era de uma energia um pouco diferente, né? Energia cinética que precisa saber a massa, energia potencial que precisa saber a massa, tá? E aqui eu estou falando de uma propagação, de uma perturbação que está viajando com o tempo aqui, beleza? Bem, é, então essa perturbação, essa energia aqui, eu posso classificar ela em relação a três questõezinhas aqui, ó, tá? Quanto à natureza da onda, eu posso falar de ondas mecânicas, tá certo? Que é ondas do a onda sonora essa que eu estou praticando aqui, ultrassom, é, ondas na água, né, no mar, por exemplo, numa corda, quando eu começo a movimentar uma corda. Então eu tenho diversos exemplos de ondas mecânicas aqui, ok? E ondas eletromagnéticas eu tenho uma quantidade absurda de exemplos, tá? Tem até algumas aqui, ó. Ondas de rádio, rádio mesmo, AM, FM, ou sua internet, tá? Se for a rádio, ok? A maioria é fibra, né? Mas em algum lugar ela às vezes tem muitos lugares ainda que é rádio, que é antena, ondas de TV, né? Muita gente ainda usa TV a cabo, pra gente aqui é incomum, né? A maioria que usa transmissão via antena ainda, né? Som é um exemplo de mecânica, micro-ondas é de eletromagnética, raio-x, raio gama, celular, tem diversos exemplos de ondas eletromagnéticas, ok? Todo tipo de radiação, de luz, que nós estudamos lá em óptica, por exemplo, tá dentro desse grupo aqui de ondas eletromagnéticas, ok? E é, ela tem algumas formas de propagação. Isso eu vou entrar depois, tá ok? Bem, então eu estou falando de uma onda mesmo, de pegar uma corda e ficar movimentando aqui, ó, tá? Deixa eu abrir um simuladorzinho aqui rapidinho. Simuladorzinho aqui, ó. Pulando por esse simulador aqui, eu vou colocar. Eu posso colocar aqui, eu vou colocar um pulso, tá? O manual seria eu movimentar isso aqui, né, para tentar propagar alguma onda aqui, tá certo? Eu vou tirar amortecimento, seria resistência, eu vou tirar resistência aqui, vou deixar a tensão alta, é, por enquanto eu não preciso de réguas, nem e vou deixar no formato aqui manual. Então, pegar mesmo uma corda, literalmente uma corda. Aqui eu coloco algumas esferas aqui, só para dar uma noção de propagação de energia. E se eu pego isso aqui em movimento, olha só, transfiro uma energia, então, o que acontece? Eu transferi uma energia para a corda. Eu não acrescentei, não alterei, não mudei a massa dela. E essa energia é como se fosse informação para cada. Um exemplo interessante é a ola de. Quando você vai comemorar no estádio de futebol, todo mundo levanta para fazer aquela onda, né? É, ninguém sai do lugar, né? Você só levanta e depois você senta. Você só atende a informação, né? O chamado ali. Então aqui o que essas moléculas estão fazendo é o que? Subindo e descendo, porque eu fiz esse movimento aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer ele mais lento. Deixa eu voltar aqui. Só que sem amortecimento. Então eu subi e desci. Certo? Aqui eu fiz bem vacalhadinho, né? Eu fiz um movimento ondulatório aqui, ó. Então, minha onda não foi bonitinha, não, né? Mas eu não estou movimentando essas moléculas, elas não saem do lugar, elas só sobe e desce, né? É essa movimentação que ela tem. Mas o que eu transferi para o sistema aqui, eu não transferi uma energia com massa, eu não transferi massa para ninguém, não alterei a massa, não mudei absolutamente nada aqui, tá certo? Só
uma perturbação, só fiz uma perturbação mesmo. Tava todo mundo quietinho ali, eu fui lá e perturbei. E eu posso produzir um pulso, tá? Tirei o atrito, tá? Aqui não mudei nada, durar. Depois eu entro em detalhes, o que, que é amplitude, tá? Mas se eu cliquei aqui, ó, eu mando uma onda triangular, né? Ela bate lá, deixa eu colocar uma extremidade solta e reiniciar. Eu tenho várias formas de fazer isso aqui, eu vou entrar em detalhes depois. Então uma onda nada mais é do que chegar aqui, extremidade solta, quando ela pode movimentar aqui, ó. Ou então uma janela aqui só para a onda ir embora. Então eu fiz aqui uma onda triangular, foi embora, tá certo? Então eu movimentei isso aqui, transferi energia para esse cara aqui, tá? Foi lá, bateu e voltou, né? Aqui eu estou colocando uma extremidade aqui, então quando bate lá volta. Aí eu vou explicar por que que hora volta por cima, hora por baixo. Eu vou explicar isso depois, tá certo? Mas a onda é só essa movimentação aqui só, beleza? Tranquilos? Facilitou um pouquinho aí, Arthur? Porque a gente vai amadurecer melhor a ideia, tá certo? Entendi, É cara. bem teórica o assunto aqui. Vocês quase não fazem conta nesse assunto aqui. Vocês estão saindo num primeiro ano, vocês faziam muita conta. Aqui você quase não faz conta e tem muito assunto, muita teoria, tá? Então, já que eu sei que uma onda é uma propagação lá, vocês viram uma onda meio vacalhada que eu fiz lá e depois eu fiz uma triangular, né? Aqui está vendo uma onda que a gente chama senoidal, ela é uma onda redondinha, né? Então, produzi uma onda aqui. Eu produzi dois tipos de onda. Observe que aqui em cima eu produzi uma onda que ela demora mais para subir, né? Depois para descer. E essa daqui é uma onda mais rapidinha, tá? Ela sobe e desce várias vezes, né? Então eu mudei o tempo, né? A velocidade com que eu faço os meus pulsos aqui, tá certo? E essa daqui é uma onda mecânica porque eu comecei a dar exemplo de corda e lá no simulador também de um tipo de corda, né? Parecendo um colar de esmeraldas, de bolinhas lá, né? Então, uma onda mecânica, eu preciso do meio para aquela energia propagar, tá certo? Eu preciso do meio material, preciso de ter uma massa lá que movimente, mas o que eu transferi para aquela massa foi energia pura, tá? Eu não transferi massa para aquela para aquela onda, beleza? Para aquela massa, para aquela matéria, certo? Então eu tenho dois tipos. Aí eu vou estudar alguns elementos de onda aqui, tá? Como assim alguns elementos? Bem, tem hora que eu tenho esse movimento para cima e tem hora que eu tenho esse movimento para baixo. Então eu vou ter que dar um nome. Eles são idênticos em termos de tamanho, ó. A altura é a mesma para cima ou para baixo, tá? Mas eu só preciso definir o que que seria uma. Quando é para cima eu chamo de crista, tá? Depois vocês vão ver isso escrito. E quando vai para baixo eu chamo de vale. Então crista é uma uma fase, vamos dizer assim, positiva, tá do lado de cima aqui do eixo principal, ó, eu chamo de crista. Essa fase negativa, que essa parte que está para baixo do eixo principal aqui, ó, eu chamo de vale, tá certo? E o que, que é uma onda? Agora eu entro no assunto é, inicial aí do livro novo, tá? Aí eu entro no assunto de pêndulo. O que, que é pêndulo? Que vai ser o primeiro experimento de vocês, tá certo? Eu vou passar um roteiro bonitinho para vocês, tá? Se a plataforma não tiver liberada, eu vou passar pro grupo de vocês, tá? Senão eu vou deixar vai ter um espaço de física experimental lá que eu vou deixar lá postado. E o pêndulo é a coisa, o nome é pêndulo simples, tá? E o nome é bem justo, porque é a coisa mais simples que tem. Você vai pegar um cordão e amarrar numa massinha. Caso se eu pegar uma linha e amarrar lá na minha borracha, vai dar certo para fazer esse pêndulo, né? Que ele fica oscilando aqui, ó. Vai dar certo sim.
Ah, mas meu pai mexe com pesca, eu mexo com pesca, eu tenho uma chumbada. é, Dá certo também? Dá. Nossa, dá muito certo. Ah, mas a massa tem alguma coisa a ver? Não, é só para esticar a linha mesmo, tá? E o formato da chumbada, ela vai ter uma menor interferência do ambiente, né? E sua borracha vai depender do formato, se você amarrou no centro certinho, né? Então seria ideal mesmo, seria um objeto, né? Onde a massa é mais concentrada, um objeto menor e mais denso, entendeu? Uma esferinha, alguma coisa assim, mas em tese vocês vão ver aqui que é só para esticar melhor o fio e amarrar em algum lugar. Qual o comprimento do fio? Pode ser qualquer comprimento, tá? Recomendado que seja pelo menos 1 metro, tá? Mas na universidade a gente costuma fazer com mais elaborado, né? Assim, mais elaborado não. A gente exige mais coisas do que eu vou exigir de vocês em termos de cálculo e teoria, tá? É, Mas a parte experimental é super simples, é um negócio de madeira que tem lá. Mas se você tiver um prego em algum lugar, pendurar em algum lugar o cordão, tá? Ele só tem que ficar firme. Você pendurar o cordão, amarrar alguma coisa ali, você já tem um pêndulo, tá? Lá a gente costuma fazer com 90 centímetros, pra você ter uma ideia, tá? 90 é o maior. Então se você fizer com metro, tá perfeito, tá? Só que tem que ser da onde você amarrou até o centro do objeto que você está usando. Você vai medir 1 metro, beleza? Então, o que é isso aqui? Aquele antigo relógio de pêndulo, tá? Aquele antigo relógio de pêndulo. Como é que ele era? Você tem que afastar ele aqui. Você não pode afastar demais. Eu vou explicar depois por quê, tá? O movimento não fica uniforme. Você tem que ter um ângulozinho bem pequeno, em torno de 5, 6, tá? Não pode tirar muito do centro aqui, ó. Afastar um pouquinho e soltar. Então ele fica oscilando aqui, ó, movimentando aqui, tá certo? Então, como que isso aqui funcionava de relógio antes? Olha, marcava, saiu daqui, ó, agora, foi lá, voltou. A gente marcava um certo tempo, né, arbitrário ali, né? E hoje, deixa eu ver se eu consigo aumentar o comprimento. Consigo, até 1 metro aqui, ó. 1 metro, tem um comprimento aqui. Massa, posso mudar à vontade? Eu vou mudar para vocês verem. A aceleração da gravidade aqui ele está usando 9,81, pode deixar, porque é da Terra, e o atrito zero. Vou colocar um cronômetrozinho aqui, tá? Quando eu disparo o cronômetro, ele mede o tempo que você vai lá e volta. Ou então você vai ter que fazer isso, né? Por exemplo, eu vou considerar a hora que ele sair de um lado aqui, ó, ele tem que ir lá e voltar. Aí é um período, tá? Só ir lá não é um período, não é uma volta completa que a gente fala, tá? Então eu vou ter que acionar o cronômetro, foi lá, voltou, parou. Ele tem 1 segundo e 64 centésimos de período, que é o tempo que ele vai lá e volta. Isso aqui, ó, eu vou desenhar depois, é como se ele estivesse desenhando uma onda, tá? Ele vai lá do lado direito, depois vai lá do lado esquerdo e volta. Então isso aqui, se colocasse né, fosse desenhar o movimento que ele está fazendo, ele está fazendo um movimento semelhante a de uma onda. Vai lá, volta. Então seria tipo uma crista, vale. Então ele vai ficar oscilando aqui. Você viu que foi grosseiro o meu cálculo aqui, né? Eu tentei pegar ele aqui mais ou menos na extremidade máxima aqui, tá? Eu tenho que pegar ele, gente, aqui, ó, quer ver? Eu tenho que pegar esse camarada aqui, deixa eu fazer mais lento, que é mais lento não, né? O normal para extrair o tempo real, tá? Se eu colocar o lento aqui é só para explicar, tá? Cadê o reiniciado aqui? Tá aqui. Vou colocar 1 metro de novo. Quando eu pego isso aqui, ó, e solto, eu solto ele de uma certa distância, certo ângulo. Aí eu tenho que tentar no olhômetro, tá? Descobrir qual é a hora que ele volta aqui de novo. Porque a tendência é ele sempre ficar entre os mesmos pontos, ó, menos 6 e 6. Se eu fizer ele muito com amplitude grande, muito afastado, ele não vai voltar sempre nas mesmas posições. Na prática não, tá, gente? Aqui no simulador vai, porque esse aqui não está considerando atrito, quer ver? O atrito está zerado, tá vendo? Aqui não está considerando atrito. Então,
na sua casa você vai colocar uma distânciazinha pequena, tá? Geralmente, tem que fazer o cálculozinho, depois eu faço. Geralmente, quando é 1 metro, a gente afasta só uns 10 centímetros aqui, quando você for fazer aí na sua casa. 10 centímetros do centro, tá? 10 centímetros do centro. Você afasta só um pouquinho assim. E solta. Aí você pega o cronômetro do seu celular e vai tentar descobrir a hora que ele estiver de um lado, tá? Só que é o seguinte, é complicado você pegar só um, quer ver? Vou tentar pegar só um aqui. Quando ele estiver do meu lado direito, quando ele voltar para cá, eu vou pegar ele. Acionei, foi lá, voltou? Beleza. Deu 1,94. Vou fazer de novo. Vai lá na direita, acionei, foi lá, voltou. Já deu menos. De novo. Vou pegar ele quando estiver na direita, eu vou acionar ele de novo. Perdi, né? Então, agora. Foi lá, voltou. Tá vendo? Já deu um valor mais próximo do primeiro. Então, se você for ficar fazendo isso aqui, vai dar uma diferença grande. Porque ele está fazendo isso muito rápido. Então, o que você vai fazer? Você vai contar 10 oscilações. Carlos, por que 10 oscilações? Porque 10 Porque 10 opa, perdão. Errei. Porque 10 é mais fácil de contar. Entendeu? Tentar contar uma, eu interfiro muito no, no, no experimento. Porque eu levo um tempo para acionar o cronômetro. Tá, se você fizer 10 vezes isso aqui, você não vai levar o mesmo tempo, não, cara. Você vai ter que apertar o cronômetro 2 vezes do mesmo jeito. Só que aí para medir um tempo maior. Para medir um tempo pequeno, eu acabo interferindo muito. Você viu que até o tempo que eu pego aqui, para ter certeza a hora que ele chega na extremidade, cada hora dá um valor diferente. Então eu vou pegar ele a hora que ele estiver aqui na direita e vou esperar ele lá 10 vezes. Aí eu pego o valor que aparecer aqui e divido por 10. Tá certo? Vamos fazer isso. Então quando ele estiver lá na direita, acionei. Foi lá, voltou uma, duas oscilações, três oscilações, quatro oscilações, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Olha a diferença que deu. É mais fácil olhar aqui, ó. Quando ele chega aqui e aqui, ó. Fica mais fácil da gente ter certeza que ele chegou na extremidade dele. Então, se eu pegar os 20 segundos e o 0,4, vai dar, dividir por 10, vai dar 2 segundos, vírgula, alguma coisa aí, né? 0,04. Olha a diferença quando eu tento achar uma oscilação só. Eu vou esperar ele chegar aqui, ir lá e voltar. Agora lá. Foi lá, voltou. Quase 2. Então tá pouca coisa aqui, né? Então, quanto mais preciso você for, mais você vai chegar no tempo, conseguir determinar um tempo mais preciso aqui. Então isso aqui é um movimento de oscilação, tá? Que lembra uma onda, né? Porque ele fica repetindo o movimento várias vezes, tá certo? E lá na minha teoria, né, voltando lá para minha teoria, é o que a onda faz aqui, ó, quando ela está de um lado, tá ok? Deixa eu parar o Pedro aqui, senão, para a direita, para a esquerda, para a direita e para a esquerda, tá certo? Então o meu pêndulo faz esse movimento aí, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho, tá certo? Então tá aí. Eu vou pular alguns slides aqui, tá? Porque isso aqui vai. Eles mudaram a sequência demais, misturaram tópicos do conteúdo no livro novo. Então, eu tenho o assunto todo, mas não na sequência que eles têm, que mudaram a sequência mesmo. É uma coisa do Bernoulli, não tem nem nos livros didáticos ainda, tá? Aqui são exemplos, gente, de onda sonora, tá? Nós estamos sendo agredidos atualmente com a pandemia com muita luz, muita tela, mas o barulho de trânsito e dentro de sala de aula nós estamos livres dele, né? Olha só. Qual que é o problema? Eu gosto de falar isso aqui, ó. A fonte eu tirei de saudeauditiva.org.br.
os fones de ouvido que eu estou usando e é prejudicial, tá? E muitos de vocês eu sei que usa, né? O pessoal tem o hábito de usar muito. O que mais nos prejudica de qualquer tipo de onda, seja onda sonora, seja onda luminosa, seja a própria radiação, tá? É, é o tempo de exposição, tá? O tempo que você fica exposto àquele ali. Então tem tempo de exposição, é o que. Ô, Carlos Magno. Oi. Mas até no celular tem um negócio que quando a gente vai aumentando o volume, fica azul, aí chega num ponto que apresenta você continuar, você escutar som nessa altura pode danificar. Aí você tem que clicar em OK e aí fica laranja. Pelo menos o Per- Samsung é. Perfeito. Que são os É 10. 50. Ops, Pode falar, pode falar. é O meu é 55. até 37 no computador. Que são os No pontos. Enem falava 55, um negócio assim, Mas que então não fugiu. não fala os decibéis, né? Então, e o tempo que você vai ficar exposto também. Então, aqui dá uma noção fala, quando você está sussurrando, quantos decibéis que são. O nosso limite, tá? Aqui, ó, o, a intensidade de som considerada segura, né, é até 85 decibéis. Só que 85 decibéis você tem que ficar 8 horas no máximo exposto a 85. E à medida que vai aumentando, você tem que diminuir o tempo de exposição, o tempo que você está ouvindo aquilo ali. Aí vem os equipamentos de proteção, quando você trabalha em lugares que é muito barulhento e tal, os fones de proteção não é fone, né? Que é para diminuir a quantidade de ruído, essas coisas. Aí fala algumas coisas assim, área residencial, em torno de quantos decibéis que são, uma sala silenciosa, conversação a 1 metro de distância, automóvel passando a 20 metros de distância já são 70 decibéis, tráfego pesado 80, avenida movimentada já está no limite 85, aeroporto nem se fala, né? Você tá, geralmente no aeroporto você está longe das turbinas, né? Lá perto você fica até surdo. Walkman era uma coisa bem antiga, que é os fones que a gente usa hoje, tá? Ligado no celular, no computador. E o volume 5, mas agora vocês já estão comentando que já tem uma escala para te alertar, né? Mas antigamente o volume 5 já era alto. Então dá umas ideias, furadeira, som de rock, algumas coisas aqui. E a quantidade de decibéis que nós temos aqui, tá vendo? Bem, Ô, Carlos Magno, fala-me não. eu tava até vendo uma coisa em relação ao som e tudo mais, que antes do regulamento de motores novos da Fórmula 1, tinha muito menos presença de crianças nos autódromos e tudo mais, dado o nível alto de intensidade do som Não, dos motores. não, é absurdo aquilo ali. Esses dias me falaram qual que é a potência de um motor desse, eu até esqueci. Mas foi uma Eu coisa acho que assim. era, eu acho que era igual a proporção da turbina do avião a jato. Eu acho que É um é uma coisa absurdo. parecida com isso. É um absurdo. Então o som que ele emite é um absurdo de alto. Então você vai agredindo os tímpanos, né? Porque o que é uma onda sonora? É uma vibração. O que é uma onda na corda e na água? Não é a água movimentando, a corda movimentando? A sonora é o ar. Então, quando eu dou um berro, né? O ar que está lá perto dos tímpanos tem que movimentar com a mesma frequência da minha voz, né? Que a gente vai discutir isso, né? O que é frequência? Frequência está relacionado com esse número de oscilações aqui, ó. Uma voz mais fina é uma voz que oscila mais, né? Que geralmente é da mulher e da criança é uma voz mais fina, do homem é uma voz mais grossa, né? Isso é relativo, isso é hormonal também, né? Isso não distingue quem que é o outro, quem que tem um gênero, quem tem o outro, lógico que não. Mas assim, geralmente a voz mais grossa, independente do gênero, é essa voz que vibra numa intensidade menor. Isso é bom, em termos de saúde. Suas cordas vocais vibram um pouco menos. Aqui, que geralmente é da criança, né, independente do gênero, a criança tem a voz mais fina, vibra mais. Mas criança tudo bem, né? Vai passar, né? Aquela fase vai passar.
né? Chegou na adolescência, né? Tem a fase correta que muda, né? E meu tempo vai acabar, né? Que é quando a pessoa, né? Ô mãe, me dá pão. Né? A voz começa a mudar e a voz, a praga da voz, ela muda a cada momento constrangedor. Você nunca sabe que horas que ela vai te deixar na mão. Quem já passou por isso, né? Quase todo mundo. Então, a voz da criança vai mudar. Agora, da mulher, não necessariamente. Né? Algumas pessoas, vamos dizer assim, vai continuar com a voz mais fina. Então, essa pessoa tem que ter um cuidado maior, porque as cordas vocais vão continuar vibrando mais. Né? Bem, para não estender muito, né? Tá aqui então, né? Comentamos alguns casos aqui, né? E eu peguei algumas verdades e mitos aqui, fiquei discutindo, tá? Minha base ainda é alguns sites oficiais de saúde auditiva, tá? E vocês vão ver que depois eu vou disponibilizar para vocês aqui, tem alguns mitos e algumas verdades aqui, né? Que são algumas curiosidades, né? Só para encerrar aí. O fone de ouvido é realmente capaz de prejudicar a audição, obviamente que é verdadeiro, a gente estava comentando, iniciamos a discussão, né? Concentra, e eu vou discutir isso na próxima aula, né? A aula gravada que eu não vou interromper do nada. O problema do fone, tá? É que você está concentrando esse volume todo, esse som todo, numa cavidade muito pequena que é o seu ouvido, tá? Uma coisa é você colocar uma caixinha de som aqui no canto e colocar o mesmo volume, vai espalhar para a casa inteira, entendeu? Outro problema é você colocar situação é você colocar isso tudo numa cavidade só, que é só no seu ouvido. Põe um som alto, até a janela vibra um pouco, dependendo do tipo de janela, né? Então, você percebe, dependendo da altura, o lugar onde o som está vibra um pouco. Então, essa energia ela espalha na matéria em volta de quem está produzindo, da fonte, né, de quem está produzindo esse som. E, e no seu ouvido não é diferente. O ar que está no seu ouvido vai ficar vibrando e colocar a membrana para vibrar na mesma frequência. Então, o fone de ouvido deve ser evitado, né? E o tempo de exposição, quando não tiver outro recurso, tem que ser reduzido ao máximo possível. Bem, ele fala aqui também que o fone pequeno colocado dentro do ouvido, que é aquele de ponto, né? É pior do que o fone maior. Bem, eles falam que não, que ambos, né, causam problemas auditivos. Senão, eu acredito, eu tenho mania de ouvir esse aqui não, mas costumava usar uns fones menores, eu nunca jogava ele direto no ouvido, eu sempre colocava ele um pouco próximo, né, para tentar evitar. Então, aqui tá certo, tem que falar que é diferente, sim, que ambos prejudicam, tá? Senão a gente vai colocar esse aqui e vai achar que não está prejudicando, tá? Esse aqui está concentrando tudo num lugar só, beleza? Bem, e né? Então depois eu vou discutir melhor sobre as ondas mecânicas, vou falar um pouco mais das ondas mecânicas aí, né? E vou falar um pouco das ondas eletromagnéticas, tá certo? Vou dar exemplo de algumas, como eu já citei, beleza? E vou voltar lá na minha onda lá, vou discutir minha onda um pouquinho, tá certo? Tipos de ondas, tenho das mais diversas, e vou voltar na questão do pêndulo, beleza? Então, essa é a primeira aula de hoje, tá ok? De acordo com o horário, nós temos mais duas, mais uma aula teórica e uma aula experimental, beleza? Um abração para todos aí.